O time nesse jogo veio com uma escalação ali com muitas peças ofensivas no jogo de hoje. O resultado até o finalzinho estava se confirmando. Queria que você comentasse como foi trabalhado para entrar com essa escalação na partida de hoje, como você avalia como tudo aconteceu. Um gol no final que foi circunstancial, mais uma vez, uma situação circunstancial que o Operário perde pontos, mas como você avalia como foi trabalhado para entrar com esse time e já projetando o próximo jogo contra o Brusque? Boa noite. Aí foi. Boa noite. Opa. Vamos lá. Boa noite a todos. Planejamos como todos os jogos, em cima daquilo que... mais uma situação, uma combinação ali com 4 homens de frente, com 2 atacantes e extremos trabalhando na largura e laterais trabalhando mais por dentro do campo. Esse era o plano de início, e no segundo tempo o plano também de a gente ter a entrada dos meias, tanto a possibilidade de Neto e Cássio, quanto o Pedro, Lucas e Cássio. Então, funcionou muito bem no primeiro tempo, desenhou mais inclusive para os laterais trabalharem como laterais mesmo, nas combinações pelos lados. Ronaldo fez um grande jogo, trazendo muitas alternativas ofensivas para a equipe. Criamos muitas chances no primeiro tempo, mais uma vez. Terminamos o primeiro tempo com 15 finalizações. E esse é o ponto-chave nosso aí. Nos momentos que a gente está muito superior ao adversário, a gente confirmar isso com gols, com eficiência. Então, tomar o gol, ainda mais como foi, são 4 pontos que a gente deixa aí no mínimo aí nessas 2 rodadas. Então, mas aquilo que foi feito em aspectos estratégicos, com exceção do segundo tempo que eu não gostei, cedemos muito campo para o adversário e, enfim, aí depois do gol, não vou comentar o gol, mas vou comentar aquilo que foi o segundo tempo e não era esse o plano da gente ceder tanto terreno, pelo contrário, a gente fazer valer a supremacia do primeiro tempo no segundo tempo, para que a gente pudesse ser a possibilidade de fazer um segundo gol, buscar os gols que nos dariam tranquilidade jamais, mas que nos dariam um placar mais elástico por aquilo que foi o desempenho do primeiro tempo. Então as 2 situações funcionaram, porque nos 2 tempos nós tivemos oportunidades, nas transições, na bola parada e principalmente no primeiro tempo na fase ofensiva, no momento que a gente estava construindo. Aí precisamos matar o adversário, precisamos fazer os gols para que a gente possa, que pode acontecer final de tempo, é sempre muito, você vê quantos gols acontecem no final do tempo. Mas perdemos 2 pontos hoje, perdemos 2 pontos, principalmente por aquilo que foi o primeiro tempo e a diferença do primeiro tempo para o segundo tempo também. A Brusque vamos esperar para a gente projetar, para a gente avaliar, tem pouco tempo, mas mais uma vez, eu quero mexer menos na equipe, Boa noite, Manuel, Rádio CBN. Não tenho nenhum receio de dizer que o Operário poderia ter hoje 12 pontos na competição, pelo que produziu os 4 jogos. Vila Nova também produziu bastante e hoje teve bastante eficiência. A gente conversou com o Maxwell na saída e ele falou que é cobrado, é treinado, é buscado, mas que é esse calcanhar de Aquiles do Operário, a questão da efetividade na parte ofensiva. O que pode ser trabalhado, como que vai ser trabalhado, porque o sistema, ele ele tem funcionado muito bem, tem tido consistência, mas não saem os gols e isso tem custado pontos em jogos que o Operário tem tido rendimento. O que eu penso assim? Ficar pesando, eu não... imaginar que não se queira fazer os gols, né? Eu estou incomodado, mas eu não estou preocupado, me incomoda do jeito, justamente como você falou, pelo nível de desempenho. 12 talvez seria audacioso, mas estarmos com 9 pontos nesse momento, né? Então, e ter produzido tanto, entendeu? Então, incomodado, estou bem incomodado com isso, já faz um tempinho, desde o estadual. Então, isso é
é um incômodo meu, um incômodo dos jogadores. A gente sabe a importância de cada ponto. Então foi o que eu falei, o momento de desempenho melhor a gente precisa definir. Mas, por exemplo, fizemos um gol de bola parada, que fazia tempo que a gente não fazia, então esse é um ponto positivo. Alguns desempenhos individuais que vêm se confirmando, então você falou do Max, o Max mais uma vez, um alto desempenho, dá parabéns para ele, mais uma vez, especialmente pelo que ele conseguiu fazer na fase defensiva também. Então, não só aquilo que ressalta aos olhos ali em relação às finalizações, aos dribles e às alternativas que ele trouxe para a equipe na fase ofensiva, mas conseguiu defender demais também e ajudar bastante ali pelo lado esquerdo. Então, fico muito feliz também por alguns desempenhos individuais, que aí a gente vai confirmando. O que fazer? Continuar trabalhando, persistindo, encontrar ainda o melhor encaixe da equipe. Outro ponto positivo, mesmo com diversas situações que às vezes são estratégicas e às vezes são por meritocracia, a equipe como um todo, né? Então, independente de quem está jogando, mas o desempenho coletivo da equipe é bom ou muito bom. No segundo tempo eu não gostei, mas a equipe tem apresentado um padrão para ir para uma pontuação mais alta e pelo lugar que a gente está na tabela. Queria aproveitar para fazer um pedido para o nosso torcedor. Queria pedir para não vaiar os jogadores dentro de casa. Queria pedir isso, por favor, para não vaiar os jogadores. Porque se tiver algum jogador ali que não se esforçar ao máximo, aí eu compactuo. Agora, se não está conseguindo performar, eu queria pedir, por favor, para que dentro daquilo do nosso ambiente, do nosso estádio, que a gente pudesse apoiar, que a gente pudesse esse aspecto humano. Eu entendo a parte passional, mas eu queria pedir pelo ser humano que está ali dentro do campo, queria pedir para não vaiar, por favor, para que a gente puder, nosso desempenho vai melhorar, o desempenho individual também vai melhorar, com bastante apoio, sim. Então, independente de quem, eu entendo algumas críticas, etc. Não serão todos os jogos que todos estarão bem, mas todos estão se esforçando bastante. Eu queria aproveitar a tua pergunta para fazer esse pedido dentro do Germano aqui. Aí depois do jogo tudo bem, mas ali durante o jogo ali a gente tentar ser muito parceiro, torcida, comissão, vocês mesmo da imprensa, fazendo como vocês têm feito profissionalmente muito bem o trabalho de vocês. Queria pedir esse apoio do torcedor assim para todos os momentos, cara. Uma competição muito difícil, a gente precisa. Hoje nós perdemos 2 pontos, então quando a gente não for mal, eu vou vir aqui falar como eu estou falando que o segundo tempo não foi bom. Então, agora individualmente ele queria pedir muito pro torcedor, cara, para que a gente pudesse contar com ele, que o jogador pudesse contar com o torcedor no momento que ele estiver mal. E a gente vai entender o lado do torcedor, mas assim fica meu pedido, para que pudesse ter apoio incondicional aí, principalmente quando a equipe não estiver bem, o adversário estiver nos pressionando, igual a gente foi um pouco para baixo no segundo tempo, e essa é a parte que me incomoda aí. Então, só pedir isso, aproveitar a pergunta, acho que eu respondi tudo, né? Mas aproveitar esse gancho aí para pedir esse apoio nos momentos mais difíceis dos jogos aí também. Boa noite, Vanais. Me permita voltar em 2023, principalmente no quadrangular da Série C, né? Onde em 3 jogos o Operário tomou gols no final dos jogos, né? Os 2 jogos contra o Brusque e lá em São Bernardo, que foi um pênalti. Esse ano o Paranaense acho que foi só contra o Cianorte. E agora, nos 2 últimos jogos, a síndrome do último minuto, se é que podemos dizer assim, ela apareceu. O gol lá em Goiânia e hoje o gol aqui contra a Ponte, apesar de estar com um jogador a menos, o gol exatamente onde o alemão deveria estar. Mas o que você pode fazer em relação a isso? Questão de concentração, questão de atenção, o que você pode fazer em relação a isso? Uma conversa com os jogadores, o que pode ser trabalhado nessa questão, Vanais, por favor? Isso é falado por mim, por eles, só que não é um fator operário, né? Então, se a gente for lembrar, por exemplo, 2023,
como a gente começou a Série C e como a gente começou a Série B agora em 2024. Então, começamos melhor. Teria que fazer um levantamento de quantos gols têm sido tomados nos finais de tempos, não é só do jogo. É muito desgastante jogar futebol, a quantidade de tomadas de decisão que são feitas no jogo, são mais de 2.000 decisões por jogo. E o final do tempo, ainda mais do segundo tempo, então há uma diferença do primeiro para o segundo tempo, que é algo óbvio, né? Pelo desgaste. O desgaste ele é mental e ele acaba refletindo em aspectos físicos. E não dá para separar, mas para ficar mais simples de entender. E em relação à tomada de decisão, agora vamos fazer um levantamento aí, Cezinha, para a gente ver a quantidade de gols que são feitos no tempo. Não é só a concentração, ela é treinável. Então, o que é concentrar? É você conseguir estar atento pela maior parte do tempo. E como a gente treina isso no nosso dia a dia, com as nossas sessões, tendo poucas pausas entre um exercício e outro, com as ressalvas que são feitas no treinamento. Então não é só no jogo, né? Então a gente precisa construir esse nível de concentração. Mas isso acontece. O gol que a gente fez contra o Avaí foi... Agora o nosso salto é negativo, a gente fez 1 e tomou 2, esse que é o... Então, no fiel da balança ali, a gente precisa equilibrar isso. Tá mais atento, né? Que o adversário, eu acredito que... foi lance para expulsão mesmo? Foi? Esse é um fator crucial também ali do tempo. Ainda assim, eu me apego ao desempenho da equipe no segundo tempo e é um ponto para a gente focar mais do que qualquer outra coisa ali, para a gente equilibrar um nível de performance. Mas, Dudu, é treinar e estar concentrado, né? No nosso dia a dia, temos que treinar. Essa também é uma responsabilidade do jogador, não só naquilo que é o dia a dia, mas como estar mais concentrado durante o maior tempo possível. Então, eu não lembro quantas paradas de VAR que acabaram acontecendo. Teve a do Alemão no segundo tempo, eu não lembro se teve mais parada de VAR. Teve a do pênalti no primeiro. Aí o jogo que se jogava em 90 e tantos, eu não sei quantos minutos que se jogou hoje. 104. É muito tempo, cara. São quase 2 horas ali. Então, aí as paradas mais longas, etc. Acontece que tem que treinar, estar concentrado, entendeu? Gols acontecem a qualquer momento, assim, então a concentração. Por exemplo, a primeira bola do jogo, se vocês lembrarem, um dos pontos da ponte era a bola descoberta, o momento que o Elvis recebia livre e a bola diagonal nas costas da linha. Então, já no começo do jogo, então não foi só no final do tempo, então, só que não saiu o gol, então não aparece tanto, mas foi um lance que me deixou extremamente incomodado, porque é algo que está no plano. Então, sempre treinar nível de concentração, cai muito nisso, Dudu. O desgaste de uma forma competitiva, isso não é só físico, Aí nós temos que estar cada vez mais preparados para essas situações. Boa noite, Guanais. No jogo de hoje, a gente teve estreias, a gente teve retornos de atletas, e uma coisa que você sempre fala é sobre as relações entre os atletas. Como que atualmente você está enxergando essas relações? Você quer exemplificar alguém, meu? Algo específico, não? Não, específico não. Você até comentou, né, das duplas, que você já tinha pensado em duas duplas e tudo mais, no geral mesmo, sem simplificar. Então, por exemplo, a relação Sávio e Ronald ali é uma relação que combina mais do que Pacheco e Ronald, né? Então, por aquilo que o Sávio dá bastante volume para a equipe, acredito que fez um bom primeiro tempo, estava algum tempinho sem jogar, naturalmente ia sentir, e a estreia do Santiago também é uma dessas relações que vem acontecendo nos treinos. Então, é um jogador jovem que vem sendo preparado também. Aí tem várias, essa do Cirino com o Ronaldo, que são sempre tantos fatores que vão influenciar no desempenho individual e coletivo, né? Então tem mais coisas pra gente. No jogo contra o Grêmio fizemos Pedro, Lucas e Cássio. Então depende muito das situações que são os jogos.
Fizemos Lindoso e Diniz, Neto e Índio. Então, foi o que eu falei, eu quero mexer menos, eu quero que a gente consiga consolidar isso. Ao mesmo tempo, o ponto positivo e de parabéns para todos eles é o quanto há o esforço para que coletivamente a gente consiga crescer. Então talvez o Operário não tenha isso, eu vou chutar aqui, é um achismo mesmo, mas talvez nós somos a equipe que teve maior participação de jogadores, também é algo que a gente pode levantar aí. E com um nível de desempenho crescente, principalmente o jogo de Vila Nova, mais uma vez no segundo tempo, hoje não, mas estamos entendendo, Mel, como que essas relações ao longo do tempo e respeitando o momento dos jogadores, como que a gente consegue fazer para que a equipe possa ser cada vez mais forte. Professor Matheus Pedroso, do canal do Careca. Fala, Matheus. No primeiro tempo, você entrou com o time explorando mais os lados, não poluindo muito o meio de campo. Isso trouxe muita facilidade e agilidade para o time. Em certos momentos, tinha até 5 homens dentro da área, dentro do setor ofensivo, né? No segundo tempo, o Ponte veio cuidando mais disso e obrigou a fazer alterações. Você já disse que já estava programadas as alterações. O que você pode dizer a respeito dessa alteração? E se me permite mais uma, sobre o retorno do Sávio à lateral direita do Fantasma. Como eu falei, o jogo do Atlético, o último jogo do estadual, ele me deu, assim como a pergunta da Mel, dá respostas ali daquilo que são as opções. Então, por exemplo, se joga o Felipe Augusto, talvez a opção seja diferente em relação à relação. Então, entender estrategicamente, vamos dizer assim, qual que é a melhor equipe para aquele momento. E ao mesmo tempo eu vou respeitar o momento do jogador. Ele está muito bem, vai sempre jogar. Então em relação ao Sávio é isso. Essa relação com o Ronald, o jogo contra o Vila Nova nos trouxe bastante expectativa de assistência, deu muitos passes para gols. Então é isso que a gente tem falado sobre aumentar o número de gols ou de expectativa de gol. Então a gente conseguiu ter um número muito bom contra o Vila Nova. Hoje, mais uma vez, a gente teve uma expectativa de mais de um gol. Então estamos caminhando estamos melhorando, isso é fato. A eficiência vai ser encontrada a partir dessas avaliações também dessas relações. E as mudanças, então, temos mais de 11 para iniciar. Era uma tentativa que a gente não tinha feito ainda e que funcionaria para esse jogo e funcionou, pelas alternativas que nós tivemos no primeiro tempo. E a ideia era até trabalhar mais com o Hipólito e com o Sávio vindo mais para dentro. Só que a Ponte teve dificuldade de controlar os lados, então a gente alterou já no decorrer do jogo, né? O Sávio mais aberto, Hipólito mais aberto para ter relações com os extremos e com a chegada do Diniz, Ronaldo e Cirino, pelos lados. Então a gente teve bastante, não tenho os números agora, mas a gente entrou bastante na área, finalizamos bastante. Funcionou bem. O segundo tempo não é questão de meia atacante, não é isso. O segundo tempo é uma questão coletiva de se buscar o segundo gol. Não só defender aquilo que já tinha sido feito, mas buscar o segundo gol. Ao mesmo tempo, o adversário tem o ímpeto de se lançar mais à frente para tentar empatar. Então, esse é o futebol, cara. É por isso que a gente é apaixonado por isso, por isso que eu entendo a reclamação do torcedor, a crítica, e por isso também que vem o meu pedido de apoio aí, porque eu sei a dificuldade, a gente sabe a dificuldade, todos nós sabemos a dificuldade que é uma competição desse nível.